Falando um pouquinho do nosso processo, né? A gente é 3 grandes blocos, mina, ferrovia e porto, né? Como vocês podem ver. E aí já demonstra um pouco a lupazinha aí, onde a gente vai contar a nossa história. Um pouco dos nossos números, né, na ferrovia. A gente é 905 quilômetros de ferrovia, sendo essas 601 são linhas duplas, 12.712 vagões, 322 locomotivas, entregamos pouco mais de 124 milhões de toneladas de minério ao ano, um pouco mais de 24 milhões de carga geral. E transportamos um pouco mais de 1 milhão de pessoas ao ano no nosso trem passageiro. Na ferrovia, né, é dividido em vagões, locomotivas, via permanente e a parte de operação e centro de controle. E dentro de uma malha ferroviária tão extensa, como a gente começa um processo de transformação? E aí a gente fez o piloto. E por que escolher a oficina de vagões, como vocês podem ver aí? Primeiro é porque ela era que mais parecia com a indústria automotiva. Então a gente viu uma similaridade muito bacana de começar aí. E aí dentro da oficina de vagões também é uma área bastante extensa. A gente tem muitas supervisões, muitas pessoas. E também a mesma pergunta, como começar dentro de uma gerência de vagões a transformação Lean? E também dentro da gerência foi escolhida uma área piloto, onde a gente se aprofundou nos problemas e na aplicação das ferramentas, para essa área em si ser referência para multiplicação para as demais, para toda a FVM. Okay? Falando um pouquinho especificamente da oficina de vagões, a gente tinha muita estabilidade no nosso processo, e estabilidade é baixa produtividade e alto custo, né? Um pouco dos nossos indicadores. Nossas taxas de acidente, absenteísmos, condições ergonômicas estavam um pouco ruins. Qualidade, nosso MKBF também não estava muito bacana. As taxas de retrabalho bem elevadas. A nossa entrega, o MTTR, estava elevado também. Como vocês podem ver no gráfico aí, a gente tinha muitos picos e muitos vales no nosso gráfico, nas nossas entregas, né? Então, um MTTR de 6 horas e 14 minutos, aproximadamente, para essas entregas. E aí, como que a gente começou, né? Primeiro, a gente teve que entender um pouco o que é os desperdícios dentro do processo produtivo, ou seja, quais são os 7 grandes desperdícios, né? Depois a gente pode ver aí, tem um gráfico aqui. Esse gráfico aqui representa aquele gráfico que a gente viu anteriormente. E aqui você pode ver que foi quando o nosso marco de quando a gente começou realmente a aplicação dos conceitos. E aí vocês podem ver também que ainda continuou tendo picos e vales. Só que quando tem esses picos e vales, a grande sacada que a gente teve, é começar a entender por que teve isso. E quando entende-se por que tem os picos, por que tem os vales, a gente vê onde estão as oportunidades. Dentro disso, a gente trouxe 2 exemplos. Eu vou comentar da parte de rodantes, né, que é a casa de rodas. E aí, dentro desse processo, a gente trabalhava com 2 pessoas para liberar 15 rodeiros a cada X tempo. A gente não tinha um lead time estabelecido. Com isso, aumentava muito o lead time, não tinha previsibilidade de entrega aos nossos clientes. E aí, com a aplicação das ferramentas, dos conceitos Lean, a gente mudou. Em vez de entregar um lote de 15 rodeiros, a gente passou a entregar um lote de 4 rodeiros a cada 32 minutos com uma pessoa. E aí, as atividades que não agregavam valor para esse processo passaram de 45% para 35%. Então, bastante ganho só nesse processo. E aí, os resultados nossos começaram a aparecer, né? Como vocês podem ver no gráfico aqui, o nosso MKBF de vagões estava aqui na casa dos 7 milhões, 6 milhões, chegou uma época. Hoje a gente está rodando na casa dos 21, 22 milhões para ter uma falha na nossa frota. E aí, assim que, como eu comentei no início, a gente começou em vagões e, após isso, a gente foi replicar. E a próxima área que a gente replicou foi as locomotivas. E aí esse slide é bem bacana, porque isso é bem enigmático, né? O modelo tradicional, né, normalmente a gente pensa que
o pessoal do chão de fábrica, eles sustentam a alta liderança. E a gente percebeu que é o contrário, que a nossa alta liderança tem que dar o apoio a todo o chão de fábrica para os resultados aparecerem. E aí o resultado de locomotiva também, né? Vocês podem ver, a gente saiu de 141 milhões, hoje a gente está com 776, 77 milhões de MKBF. Então, os resultados bem bacanas que estão aparecendo. Vamos lá. Bom, e nós tínhamos um problema. Após o superciclo do minério, nós tivemos 6 grandes acidentes ferroviários. O que foi o superciclo? Vocês estão lembrados daquela época da euforia do preço do minério? Onde tivesse ferro, transportava e vendia para a China. E isso gerou um desgaste muito grande da nossa via permanente, nossa estrada de ferro. E a principal causa dos nossos acidentes foi um desgaste excessivo da nossa estrada de ferro, que não foi dada manutenção adequada por causa da alta necessidade de transporte. Bom, qual que é a medida de correção quando você tem uma dificuldade de manutenção? Dar mais manutenção e fazer o que tem que ser feito. E esse foi o nosso desafio. Bom, como que nós vamos dar manutenção se eu tenho um alto tráfego de trens circulando naquela ferrovia? Então, imagina que a gente tem uma ABR-262 e com diversos pare e siga. Passa um pouco, para de novo, passa ao outro lado. E é isso que acontecia na nossa ferrovia. Então, nossos trens saíam de forma irregular. Não tinha horário pré-definido para a saída dos trens. O padrão de saída não existia. A circulação não se programava. Imagina você ter que gerenciar uma circulação, um tráfego de trem, sem saber que hora que vem o próximo trem. E nós não tínhamos referência para a programação. Que hora que eu vou programar o trem? Não tenho referência. Então, essa era a dúvida do nosso controlador de tráfego, do nosso planejador. Quando que eu vou programar um maquinista? Eu preciso de uma pessoa para conduzir aquele trem. Qual é o tamanho do trem? Nós temos trens de 252 vagões, 168 vagões e 336 vagões. Qual que é o tamanho do trem que a gente vai fazer? A que horas a locomotiva tem que estar pronta? Quando a manobra deve terminar? Qual é o próximo trem a sair do pátio? Nós não tínhamos essas respostas, porque não tinha programação. Então, nós começamos a receber maior confiabilidade do que o Felipe falou, maior confiabilidade de ativos. Vagões e locomotivas não quebravam mais com tanta frequência quanto quebravam antes. Então, isso começa a permitir ter confiabilidade na operação para fazer algo diferente. Então, maquinistas não eram programados sem referência de horário, os maquinistas iam chegando, eles tinham as rotas de coleta dos maquinistas e esses intervalos não eram sequenciados, não havia referência para limite de manobra, e a formação do tamanho do trem, quem decidia era quem formava, e não quem recebia os trens. Bom, o que dá isso? Sem horário definido de partida, intervalo aleatório. Então, sai um trem, sai outro, daqui a pouco 3 horas sem sair um trem, daqui a pouco sai mais 2 trens. Então, os trens saíam conjugados, que não deveriam, né? O que foi o primeiro passo? Determinar o horário fixo de trens. Meio óbvio isso, né? Pô, vamos fazer uma grade de trens. Só que a gente, como o Felipe falou, a gente é um sistema interdependente, de mina, ferrovia e porto. Quando eu falo que eu vou fazer uma grade de horário na ferrovia, eu vou falar, pô, mas o porto tem que me entregar cadenciado. Aí, quando eu falo para o porto, ó, porto, eu preciso me entregar cadenciado. Ele fala, ferrovia, quando você chegar carregado, eu quero cadenciado. Aí eu vou lá para a mina, preciso cadenciado. Aí a mina fala, mas eu preciso de... Então, a gente fica num ciclo virtuoso. Então, a gente teve que definir um filtro. Onde é que vai ser o ponto de corte? E a gente definiu no Pátio Tubarão. Esse é o primeiro passo. E foi onde que a gente definiu as grades fixas de horário. Então, o trem tem horário certo para sair e que a gente tem que se preparar para cumprir com esse horário. Posteriormente, a gente ampliou essas grades de horário para os demais pátios com maior movimento. Bom, o que isso determinou? A pessoa que forma o trem
que programa vagão, locomotiva e maquinista, ele tem horário, agora ele tem referência, coisa que ele não tinha antes. Era quando dava. Agora ele tinha horário para cumprir. A chegada dos recursos, então, o maquinista sabia que ele tinha que chegar naquele horário. A manobra acontecia no horário, a decisão também. Então, os horários começaram a ser atendidos. E o CCO começou, o CCO é Centro de Controle de Operação, a saber que hora que o trem ia circular. Bom, inicialmente a gente começou no pátio de Tubarão. E essa cadência, o intervalo entre os trens, não era mantido. Por quê? Os trens que desciam não saíam intervalados, saíam em blocos. Então, começamos a definir também o intervalo de saída dos trens para baixo. E aí sim a gente começou a ter um espaçamento adequado entre os trens. Então, como é que é o nosso line aqui? Em 2013 a gente definiu um intervalo entre trens. Em 2014 a gente adaptou para uma grade de horário. Depois nós evoluímos para os trens da carga geral, evoluímos para os trens de Itabira, posteriormente o pátio de Fazendão, Costa Lacerda, Bandeira e, agora, final de 2016, a integração entre Porto e Mina. Bom, para vocês entenderem um pouco, o que acontece isso, eu vou fazer um exemplo. Apesar de ter a turma da VLI que sabe que a gente está falando de ferrovia, vou falar um pouco mais do grande público aqui, para vocês entenderem bem simples. O que acontecia antes? Então, aqui nós temos a ferrovia com linha dupla e uma interdição de manutenção aqui. Então, imagina que a BR-262, feriadão de fim de ano, todo mundo sai para ir para Guarapari, vai para a praia. E aí, tem um pare-siga lá. Então, quando tem um trem descendo, tem uma fila esperando. Qual que era a mudança de concepção nossa? Eu não posso ter fila de trens. Os trens têm que estar espaçados suficientemente para transpor esse pare-siga sem necessidade de parada. Então, se eu tiver um intervalo com trens, daí a gente vai combinar com todo mundo. Final de ano, todo mundo vai sair no horário certo de casa para chegar naquele pare-siga no horário certo e passar sem precisar parar. É mais ou menos isso. Então, foi isso que aconteceu. Bom, esse é um exemplo do pátio de Itabira, de Laboriô. Isso demonstra qual é o intervalo entre trens saindo ao longo do dia. Então, nós temos trens saindo com meia hora, com uma, com duas, com três, com 6, com 8, com 10. Então, a cada 10 horas saía um trem, depois 30 minutos saía outro, depois 2 horas. Quando nós definimos a grade, nós trouxemos todos os trens saindo entre 2 e 3 horas. Nós demos cadência, fluxo contínuo. E quando a gente tem trem saindo com fluxo contínuo, a gente tem um espaçamento, um distanciamento igual entre eles, que permite o controlador de tráfego fazer um planejamento adequado da circulação. Então, os trens saíam nesses horários aqui, um intervalo de 3 horas entre eles. Bom, mas como que a gente variava a produção? Vocês podem ver aqui, esse é o gráfico inicial de quantos lotes nós descarregávamos por dia no porto. Em torno de 40, 42, 43. Aqui, já no final desse período, a gente passou a descarregar, em média, 52, 53, 54 lotes. Mas as faixas de saída de trens eram mesmas. O que nós variávamos? Variávamos o tamanho do trem. Quanto maior o trem, menos trem na malha. Menos trem na malha, menor congestionamento. Então, se é menor congestionamento, eu consigo transpor as manutenções sem grandes paradas. Então, é a mesma coisa de pegar todo mundo e ir para a praia, em vez de cada um num carro, bota uma turma no ônibus, sai um ônibus. Depois, daqui 2 horas, vai sair outro ônibus, bota a turma toda. Quando chegar no Pare-siga, um ônibus vai passar e daqui 2 horas vai passar o outro. Então, a gente não vai precisar parar. Mais ou menos isso. Qual foram os nossos resultados? Nossa eficiência energética passou, antes do projeto, de 1,931 para 1,650. Uma redução de 14% de eficiência energética. Nossa hora extra passou de 10.800 para 500. Então, uma redução de 30% na hora extra. Esse é um indicador muito importante. Nosso ciclo, nós começamos a fazer uma ciclagem, circular com esses vagões mais rápido.
Então, antes gastava 47 horas de um vagão sair do porto, carregar e voltar, agora nós estamos gastando em torno de 41 horas. Por que isso é tão importante? Isso representa ganho de capacidade de transporte. Nosso quilômetro médio, esse é um grande reflexo de tudo isso. Quilômetro médio entre paradas. Anteriormente, a cada 60 quilômetros, eu parava um trem. Ou para cruzar, ou para aguardar alguma coisa, uma manutenção. Nosso quilômetro médio passou a 98. Então, uma redução de 65%, uma ampliação de 65%. Quer dizer que o meu trem para menos. Se ele para menos, ele consome menos. A hora extra é menor, o ciclo é menor. Então, ele precisa parar pouco. Nosso percentual de trens grandes, 252 vagões ou 336, passou para 45%. Quanto maiores os trens, menor a quantidade de trens na malha, menor o tráfego. Bom, nós passamos de 1.800 trens para 1.700, ampliando o nosso volume. Então, a gente fez mais volume com menos trens. A quantidade de vagões utilizadas, a gente reduziu. Já que eu melhorei meu ciclo, eu consigo transportar mais. Então, eu preciso menos vagões para fazer o mesmo transporte. E o nosso tempo de manutenção, a gente começou a ceder mais tempo de manutenção para a via permanente. Fazer o que é preciso fazer. E isso é importante, porque isso dá confiabilidade da via. E se dá confiabilidade da via, eu não tenho acidente. Vagões trabalhando melhor e locomotivas trabalhando melhor. Então, isso pela grade? Não. Teve vários projetos, implantação de tecnologia, mas o que possibilitou todo esse trabalho foi a regularidade e o espaçamento de trens e o Lean. E aqui, os indicadores percentual antes, né, a gente cada vez mais fazendo trens maiores, o quilômetro médio evoluindo também. O tempo de as falhas por quilômetro, reduzindo a quantidade de falhas de via permanente, e as falhas de sinalização também aumentando. Dá mais manutenção, mais confiabilidade. Nossa hora extra de maquinistas, reduzindo drasticamente, e a eficiência energética, nosso principal custo, que é diesel, também reduzindo. E aí, né, o aprofundamento nos conceitos, né, exposição e solução de problemas, a gente viu a necessidade, com o passar do tempo, né, da gente começar a fazer os nossos FMDS na gerência, depois para a supervisão, até a gente ter nossos indicadores, né, para a gente começar a gerenciar. Quando a gente passou a ter nossos FMDS na parede, e o pessoal de chão de fábrica mesmo entendendo o que significava cada indicador daquele, a gente começa a ter a solução de problemas, né? Então, os próprios empregados do chão de fábrica, eles mesmos começavam a dar ideia e solucionar esses problemas. E aí, essa pirâmide, a gente tem, né, a estratégia da empresa, a demanda do cliente, o orçamento, o planejamento estratégico. E como que a gente faz o nosso mecânico, o nosso eletricista, o nosso soldador, todos eles se enxergarem nesse negócio? A gente usou o Roxin, né? E o Roxin conseguimos descer até a execução. Então, todo esse bloco que está no triângulo superior aí, hoje, nossos colaboradores se enxergam dentro dele. Então, às vezes, uma meta que é muito grande, mas tem uma fração que é do nosso soldador lá. E aí ele consegue se enxergar ali dentro e propor kaizens. E nos últimos anos a gente desenvolveu 16.200 kaizens, né? Pouco mais de 3.000 kaizens por ano a gente vem fazendo, a equipe, né? E os nossos próximos passos? Pronto. Clarificar as conexões, então integrar ainda mais e sincronizar a interface por ferrovia e mina. Se a gente tiver isso sincronizado, a gente vai ser mais eficiente. Transportar com eficiência e um menor custo. Então, a gente tem que reduzir custo para ser mais eficiente, ser mais lucrativo. Transportar pessoas com segurança, fortalecendo o papel social. Isso é um papel muito importante da Vale. Nossa carga mais preciosa é o trem de passageiros. A gente transporta pessoas. Cuidado tem que ser muito grande. Buscar o zero acidente, a zero perda,
Então, as pessoas têm que ir para a Vale trabalhar e voltar para suas casas 100% em condições de saúde. E melhorar nossas condições com a comunidade. É isso, gente. Muito obrigado.